Ô, deputado, por que você, queria que você falasse para a audiência, por que você foi convocado para a CPI e a sua opinião dessa CPI da pandemia e se realmente ela vai resolver alguma coisa dos desvios da... Você acredita que ela vai resolver alguma coisa dos desvios do caso do Amazonas? Primeiramente, eu quero te agradecer pela pergunta, porque muita gente que é bolsonarista também. Não, muita gente tocou a bola aqui. O Olavo que mandou a pergunta. É verdade. Conversa de porque muita gente que assistiu talvez não saiba por quê. Exatamente. Porque o motivo pelo qual fui chamado foi porque eu fui relator da CPI da pandemia da Assembleia e foi para falar do meu relatório, mas quase que em nenhum momento me deixaram falar do meu relatório. Praticamente, durante todo o meu depoimento, eu fui atacado, a minha família foi atacada também, pelo senador Omar Aziz, principalmente, porque existe um motivo muito óbvio. No meu relatório consta a Operação Maus Caminhos, que é impossível nós falarmos de desvio da saúde no Amazonas sem citar essa operação, que foi uma operação das mais importantes da Polícia Federal no nosso estado, e que essa operação, o principal alvo foi o senador Omar Aziz e a sua família. Então, foi no começo da Foi em 2016. Foi antes da pandemia. E agora teve lá... 2015 e 2016. Ele era governador? Era o governador sucessor dele, que ele fez como governador, que era o seu antigo vice. Ele fez governador. campanha. Mas no relatório consta que quem comandava ali o esquema de corrupção era a família. Ele e a sua família. Saúde tem muito... Segundo a Polícia Federal, não segundo ao meu relatório. Então, eu apenas constava no meu relatório isso. Mas o Wilson Lima, atual governador, virou réu pelo suposto superfaturamento de respiradores. Em que pé está essa situação? Também foi um caso investigado pela CPI, da qual fui relator, que foi a questão dos respiradores comprados na loja de vinho. Foi lá no Amazonas? Foi lá no Amazonas. E aí, o que deu isso aí? Há um processo já, ele virou réu, como disse o Marinho, no STJ, e a gente está aguardando o posicionamento da Justiça. O que aconteceu? Ali havia uma empresa que tinha os respiradores que não eram apropriados para aquele uso, era um respirador de transporte, e não para UTI. E havia aquela demanda de respirador por conta da pandemia. E essa empresa vendeu para uma segunda empresa, que é a loja de vinhos. Na época, eles venderam por R$1 milhão, 28 respiradores. E a loja de vinhos vendeu para o governo em 2 horas por R$3 milhões. E com pagamento antecipado. Então, para resumir bem, existe uma secretária envolvida que tinha interesse. E foi demitida, né? Foi demitida posteriormente também. Então, para resumir bem, esse caso foi mais ou menos isso. Houve um superfaturamento aí de mais de 200%. Isso está na Justiça? Está na Justiça. Mas isso era da CPI do Estado. Do Estado. E a sua opinião? Da qual eu fui relator. Então, em relação à minha opinião, é preciso a gente entender o papel de uma CPI. A CPI ela não serve para substituir o lugar do Ministério Público, não serve para substituir o lugar dos órgãos de controle, dos tribunais de contas. A CPI eu comparo com... Imagine que você é síndico de um prédio e aconteceu um roubo naquele prédio. Não é sua obrigação como síndico ir na delegacia e cobrar do delegado, meu amigo, e aí, cadê a investigação? Mas seria bom, os moradores vão ficar satisfeitos com a sua atitude nesse sentido. Mas a obrigação de prender o bandido é da polícia. Nesse caso, as CPIs, tanto da Assembleia como no Congresso, eu enxergo como os representantes do povo expondo para a população aquilo que a população gostaria de perguntar e encaminhar para os órgãos de controle. Não, precisa investigar isso, precisa investigar aquilo. Mas o que lamentavelmente está acontecendo é o interesse político por cima disso. Claro. É o interesse político de você vender... Vender a narrativa. Eu vejo assim hoje, eu até estava acompanhando a repercussão da minha vinda aqui e a gente vê muito aquela coisa assim, é bolsonarista, tem que ser aquela polarização. Sim. Eu acho que enquanto a gente se preocupar mais em defender o seu político do que defender a boa política... Boa. Claro. A boa política. Perfeito. Claro. É nesse momento que o Brasil vai começar a caminhar.